estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Elisângela e vou trabalhar com vocês língua espanhola para a primeira série. Hoje com o tema relações familiares e pessoais. Vamos aos objetivos da nossa aula de hoje? Quais são, então, nossos objetivos de hoje? Hoje nós vamos propiciar o contato com a língua espanhola por meio de uma reflexão sobre a família, associar os parentescos familiares com o vocabulário apropriado, observar e refletir as diferentes estruturas de família. E já vamos começar refletindo. Como é a sua família? A sua família é grande, a sua família é pequena? Como que ela é? Nós temos aqui então agora um quadro chamado Os Retirantes, de Cândido Portinari. E eu quero que vocês observem bem essas imagens comigo. Olha lá então. Que sentimentos te haces pensar? Que sentimentos que te fazem pensar sobre essa imagem? Olha lá. Te imaginas que existe família semelhante a esta? Você acha que existe família semelhante a esta? Que passa por hambre, tristeza, sede, miséria. Você imagina que existam pessoas, famílias que passem por fome, por tristeza, por sede e por miséria? É sobre isso que fala, é isso que retrata esse quadro Os Retirantes. Para saber, vamos agora saber um pouquinho mais sobre este quadro. Retirantes é uma pintura realizada em 1944 por el artista brasileño Cândido Portinari. En este trabajo, Portinari aborda el tema de la migración nororiental, una triste realidad para parte de la población brasileña que abandona su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida em outras partes do país. Então, o quadro Os Retirantes, ele é uma pintura que ela foi realizada em 1944 pelo pintor brasileiro Cândido Portinari. E o Portinari ele aborda o tema da migração migração nordestina, das pessoas que moram no Nordeste e partem por todo o resto do país em busca de uma situação melhor de vida. Observe que a imagem ela traz ali rostos de pessoas muito sofridas, muito magras, já foi falado antes, né, que passam por fome, que passam por sede, e por eles estarem nessa situação é que eles resolvem migrar do lugar onde estão em busca de uma vida melhor e trazem com eles toda a sua família. Quem são os componentes desta família? Na sala de hoje vai falar sobre família, então quem são os componentes da família deste quadro? Quem você imagina que são eles? Temos ali, creio eu, que um casal, crianças no colo, uma pessoa mais velha. Que relação familiar que eles possuem? Podemos imaginar que seria el padre, la madre, el abuelo e 6 hijos. Também pode ser tia ou tia. Então, a gente imagina que aqui essa família pode estar composta de um pai, uma mãe, um avô, 6 filhos e também pode ser que uma dessas pessoas seja tio ou tia dessas crianças. Não sabemos ao certo qual o grau de parentesco deles. A pensar. ¿Qué es lo que forma una familia? ¿Vivir en una misma casa, tener la misma sangre o el mismo nombre? En realidad, hay muchos tipos de familia. Las hay compuestas de padre, madre e hijos. Y en algunas no está el padre o la madre. En otras es diferente. En otras no hay hijos. Y también están aquellas que se agregan otras personas. Abuelos, abuelas, suegros, suegras, tíos, tías. Primas, primos, madrastas, madrasta, padrasto, e rastras, e rastros, e etc. Então, o que é o que forma uma família? Viver em uma mesma casa, ter o mesmo sangue ou o mesmo nome? Na realidade, existem muitos tipos de família. As compostas de pai, mãe e filhos. Em algumas não está o pai ou a mãe, em outras é diferente. E em outras também não há filhos. E também tem aquelas que se agregam outras pessoas, como avós, avós, sogros, sogras, tios, tias, primos e primas, madrasta, padrasto, enteadas, enteados e etc. Né? E vai formando uma família um pouquinho diferente. Atividade 1.
O seguinte quadro se titula Família e é da pintora brasileira Tarsila do Amaral. Observa-lo e contesta as perguntas. Então, nós temos o quadro aqui, intitulado Família, de Tarsila do Amaral. Vamos ver quais serão as perguntas sobre ele. Quem são representados? Quem que está sendo representado neste quadro? Que relação têm eles? Qual que é a relação que têm eles? São pais, mães, irmãos? Que importância têm as mascotas em la família? Qual que é a importância dos bichinhos de estimação na família? Pensa lá um pouquinho, observa com atenção todos os traços, todos os componentes da obra e logo eu volto com uma resposta. E então, conseguiu observar com atenção, com calma a obra da Tarsila do Amaral? Vamos conferi-la? Então, eu perguntei para vocês quem é que está representado ali neste quadro, primeiramente. É uma grande família, composta por padres, tios, hijos, primos e mascotas, que demonstram vinculação afetiva por la proximidade entre todos. Então, ali retrata uma grande família composta por pais, tios, filhos, primos e bichinhos de estimação que demonstram um grande vínculo afetivo pela proximidade entre todos. Claro que nós sabemos que existem outras configurações de família, mas hoje estamos trabalhando algumas, ok? A saber, vamos conhecer um pouco mais sobre familiares ou parientes. Então, aqui vamos conhecer como que em espanhol nós chamamos alguns familiares, tanto no feminino quanto no masculino. Pai e mãe, então, ou pai e mãe, padre e madre, filho e filha, hijo e hija,
irmão e irmã, hermano e hermana, esposo e esposa, marido e mulher, bisavô, bisavó, quase igual, bisabuelo, bisabuela, neto e neta, nieto e nieta, tio e tio, tio e tia, e primo e prima, que fica igual, ok? Vamos para mais uma atividade, atividade 2. Agora um pouquinho para saber sobre você, aluno. ¿Con quién vives? ¿Tu familia con quien convives también es grande? ¿Tienes mascotas en la familia? Si deseas, puede apresentar uma foto de tu família. E aí, estudante, com quem que você vive? Como que é a sua família? Ela é grande? Ela é pequenininha? Conta aí um pouquinho pra gente. Já já eu chego para falar com vocês. E então, vocês responderam algumas questõezinhas ali sobre a família de vocês? Vamos conferir? Nós temos uma sugestão, não é que a sua família tenha obrigatoriamente que ser assim, né? Como eu já falei, existem várias configurações de família. Mas um exemplo que poderia ser aqui, ó, uma possibilidade. Vivo con ellos, pero mi familia tiene mucho más gente, como primos e tios. Então, essa família aqui vive com quem? Tá, eu, né? Eu, no caso, a pessoa. Mascota, que seria o bicho de estimação. Padre, madre, hermanos e abuelos. Pai, mãe, irmãos e avós. Muitas famílias são assim, né? Os avós moram junto com eles, eles têm bichinhos de estimação, além do pai e da mãe, e várias outras configurações de família também. Parentescos de mi família. Olha aqui outros tipos de parentesco que nós podemos ter na nossa família. Mascota, de novo, né? Yerno, o genro ou esposo. Hija, esposa, filha e esposa. Nietos, que são os netos. Abuela e abuelo, avó e avô. Reflexionando. Observa e analisa atentamente a representação do quadro de Fernando Botero titulado La Família, Complicidade, Vinculação Afetiva, Status Social. Observe e analise atentamente a representação do quadro de Fernando Botero titulado Família, Cumplicidade, Vínculo Afetivo e Status Social. Então, observe por um momento este quadro do Fernando Botero. Agora nós temos aquele outro quadro lá dos retirantes que eu havia mostrado no início da aula. Comparando os apontamentos com as duas obras de arte. Então, comparando aqui dois tipos de família, o que vocês conseguem observar aqui? Status social, ali, cumplicidade, vínculo afetivo, status social.
reflexionando. El uso grotesco que Botero hace de las figuras hinchadas puede ser un intento de criticar a los rituales de la burguesía colonial, ya que el pintor es colombiano, nacido en un país de colonización española. O uso grotesco que o Botero faz das suas figuras inchadas pode ser uma tentativa de criticar os rituais da burguesia colonial, já que o pintor é colombiano, nascido em um país de colonização espanhola. Então aqui nós temos uma família espanhola. E o colombiano aqui, Botero, ele também é de fala espanhola, né, faz uma crítica. Ahora te toca a ti. Por las pinturas que analisamos, ¿te llamas mais la atención? Então, as pinturas que nós analisamos hoje. A pintura do Cândido Portinari, Os Retirantes, a família e a família também. Dá uma analisadinha ali nas três. E então, pessoal, o que chamou mais a atenção aqui nessas três imagens? Os Retirantes, do Cândido Portinari, La Família, de Botero, e Família, da Tarsila do Amaral. O que chamou mais a sua atenção? Nós temos uma possibilidade de resposta, não é que seja a resposta correta. Você pode dar a sua resposta, mas pode se basear aqui também. Las formaciones de la familia, que são casi las mismas, incluso las mascotas. Então, a formação das famílias são muito parecidas, com pai, mãe, mais algumas pessoas, mais alguns agregados, filhos e também os animais de estimação. Isso chama bastante atenção, né? Quando se diz família ali, as configurações acabam ficando muito parecidas. E frisando que existem outras configurações de família. Estado civil presente em la família. Então, nessa aula também vamos falar um pouquinho sobre como são os estados civil nas famílias em espanhol. Solemos usar o verbo estar. Então, a gente pode usar o verbo estar para dizer estou ou estou, solteiro ou solteira, casado ou casada, viudo ou viuda, divorciado ou divorciada. Muito parecido com o português. Atividade 4. O vocabulário de los miembros de la familia es muy fácil de aprender, pero a veces tenemos que prestar atención para saber de quién se habla. Te animas a completar as frases? Então, olha lá, o vocabulário dos membros da família é muito fácil de aprender, mas às vezes nós temos que prestar atenção para saber de quem se fala. E aí, você se anima a completar essas frases aqui? Então, nós temos algumas frases e está faltando um membro da família. Que membro seria este? Eu sou el padre de la madre
de los hermanos de tu madre. Quem sou? Eu sou o pai da mãe dos irmãos da sua mãe. Quem eu sou? Ele é esposo de minha segunda hija, yo le llamo mi. O esposo da minha segunda filha, eu chamo de meu favorito. E ele me diz que sou a perfeita. La esposa de mi hermano es mi, ou seja, la de mi madre. A esposa do meu irmão é minha, ou seja, a da minha mãe. E aí, é tipo uma pegadinha. Veja com atenção quais são os membros da família e logo, logo traga a resposta. Então, conseguiram preencher com as partes da família, os membros da família? Vamos conferir? Então, olha lá. Fala em português para ficar melhor. Eu sou o pai da mãe dos irmãos da tua mãe. Quem eu sou? Soy tu bisabuelo materno. Eu sou o seu bisavô materno. O esposo da minha segunda filha eu chamo de meu yerno. Esposa da minha filha, meu genro. Favorito. E ele me diz que eu sou a suegra. A suegra perfeita, a sogra perfeita. A esposa da minha irmã, então a esposa da minha irmã é minha cunhada, igual ao português, só muda o NH pela letra enha. Ou seja, la nuera de mi madre, a nora da minha mãe. E aí, acharam fácil? Tem que pensar um pouquinho, parece que trava, mas vai, né? Que vemos hoje, chicos? Compreensão e interpretação leitora em obras de arte, membros familiares, léxico e expressões relacionadas à temática.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e logo logo voltamos com mais língua espanhola. Hasta luego!